Irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor. Mais uma conferência com um tema muito interessante, falando sobre a unidade do povo de Deus, a unidade da sua igreja. Vamos ler a divisa, texto principal, João 17. Mas antes, quando a gente fala de unidade, isso me remete ao princípio da unidade para a igreja. O princípio da unidade da igreja nada mais é do que família. Então, isso só me lembra do texto de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que ele vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui a gente já encontra a base da unidade da igreja. Uma família estruturada na palavra, uma família alicerçada em Cristo, é essencial para que haja unidade na igreja, para que haja unidade na comunidade, para que haja unidade em todos os lugares. Eu não posso ser unido com meu irmão em Cristo se eu não for unido com meus filhos, se eu não for unido com a minha esposa, se eu não for unido com os meus familiares. Porque a igreja é uma família, nós somos uma família. E nós precisamos nos tratar como uma família e precisamente como um corpo. Eu não posso funcionar se o meu irmão não funcionar. Aliás, se eu não funcionar, é necessário que o meu irmão me ajude a entrar em funcionamento e vice-versa. É necessário que todos nós sejamos ligados numa coluna vertebral, no cérebro que é Cristo. Para que assim o corpo, se o cérebro parar de funcionar, acabou o corpo. Assim como não tem como só o cérebro funcionar sozinho. Então, por isso, Cristo, ele institui a sua igreja. E quando fala na instituição da igreja, ele não está falando necessariamente da igreja da CIB, ele não está falando necessariamente da outra igreja ali da rua, das igrejas individualmente falando, mas ele está falando da sua igreja, pela qual ele morreu, pela qual ele ressuscitou e pela qual ele derrama a sua graça ali. E assim como quando eu falo da unidade em família, ele não está falando necessariamente da minha família. A minha família é só mais uma família, a sua família é só mais uma família. Embora eu precise ser o alicerce da minha família no individual, a família em Cristo é como um todo, uma só. Então, é necessário que a minha família esteja em comunhão com a sua com a dele com a minha, e vice-versa, para que todos nós funcionemos perfeitamente dessa forma. Então, quando a gente fala do ponto de vista de família na Bíblia, embora a gente comece desse jeito bonito de Josué dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu poderia ter dito, quando Paulo fala para o carcereiro, que seria também muito interessante que, crendo no Senhor Deus, será salvo tu e tua casa. Porque é como se ele estivesse dizendo que somente pela fé em Cristo, a família do carcereiro seria salva. Só que às vezes a gente ouve esse texto somente, por isso eu não comecei precisamente por ele, a gente às vezes entende como uma maneira egoísta, Jesus falou para o carcereiro somente crer e através disso a família ele vai ser salva só porque ele crê. Não é só por isso. É que Jesus está dizendo o seguinte, a fé ela não tem finalidade só em você. Aliás, a palavra de Cristo está dizendo aqui o seguinte, a fé não tem finalidade só em você. Você não é a finalidade da fé. A partir do momento que você crê, é necessário que você produza alguma coisa com a fé que você tem. Por exemplo, se eu vou ao padeiro, eu espero encontrar pão. Se eu vou no açougue, eu espero encontrar carne. Se eu vou no crente, eu espero encontrar o quê? Jesus, unidade. Era para ter o tema do congresso. Se eu vou ao crente, eu espero encontrar unidade. Então, o modelo da igreja é um modelo ao qual o mundo vai olhar para nós e vai enxergar isso aqui, que é a proposta do congresso esse ano. Então, eu encontro na Bíblia como que se dois modelos de uma tentativa de unidade tivessem dado certo em um ponto e falhado em outro. Basicamente isso. O primeiro deles é Davi. Davi é tido como o maior rei de Israel, o maior rei de todos os tempos, enfim, o homem segundo o coração de Deus, Segundo o coração de Deus, todas as vezes que era proposto que ele fosse segundo o coração de Deus. Eu não tenho como dizer que ele era segundo o coração de Deus quando manda o marido de Betseba para a morte, ou quando toma a Betseba, que não é a mulher dele. Mas em todas as vezes que ele era confrontado pelo pecado, ele era segundo o coração de Deus, como que por inspiração divina.
Mas era um homem que ele, infelizmente, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua família. Em todo momento você vê o declínio da família de Davi, do reinado de Davi, em todo o tempo. Quando chega Salomão, você pensa que tudo vai melhorar, mas aí, em certos momentos, tudo vai de ladeira abaixo, até perceber que tudo é vaidade, muita coisa ruim aconteceu. Então, é um rei que ele consegue conquistar todos, um rei que ele consegue ganhar o mundo, um rei que ele vem com essa proposta de que ele conquista todas as coisas, mas ele perde no básico que é essencial. E esse exemplo, a gente precisa aproveitar aquilo que é útil para nós, porque não adianta você ter o melhor emprego do mundo, não adianta você ter todas as realizações que você tem e você trocar isso pela sua família, você trocar isso pela unidade da sua família, porque o emprego passa, o sonho passa. A gente, às vezes, a gente, às vezes, sonha com uma coisa, idealiza tanto uma coisa, que quando a gente consegue aquilo, né, a ansiedade por conquistar aquilo é melhor do que a própria conquista. Você já percebeu isso? Às vezes, você sonha com um carro, consegue o carro, e o carro ele se torna só mais um carro. Era melhor só ter sonhado, né? Às vezes, você sonha com uma formação, sonha com uma conquista. Era melhor ter ficado só naquilo ali, só no sonho, aquilo nunca ter acontecido, percebe? Entende o que eu estou dizendo? Mas, quando você conquista aquilo de fato, foi o que aconteceu com Davi. Ele não conseguiu manter o propósito de Deus na unidade da sua família. Entende? Mas ganhou o mundo inteiro. E o que o mundo inteiro depois? Se tornou só mais um. Que se não fosse a vontade de Cristo em que Davi fosse um exemplo de Cristo na sua genealogia e um exemplo de Cristo na fé, de nada serviria, né? Mas ainda assim, fica essa lembrança de que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. E um outro exemplo é o de Noé, que acontece exatamente o oposto. Noé, ele salva a sua família, mas ele perde o mundo. Então, aí a gente tem meio que uma diferença enorme entre os dois, né? Um ganhou o mundo e perdeu a família, o outro salvou a família e perdeu o mundo. Então, a proposta da família em Cristo, da unidade da nossa família em Cristo, é de fato ganhar o mundo, sim, para Cristo. Eu preciso fazer com que a minha família seja um exemplo de Cristo na sociedade. Eu preciso fazer com que a minha família seja alguém que vai impactar, através da mensagem do Evangelho, a sociedade. Você perguntar para a Helena, ela tem 4 anos, né, os irmãos sabem. Helena, quem criou você? Deus. Ela vai responder, Deus, papai. E o que mais Deus criou, Helena? Todas as coisas, papai. Helena, mas para que Deus criou todas as coisas? Para a glória dele. Aí eu parei um pouquinho de ensinar, deixa mais um pouquinho. Mas enfim, vamos mantendo assim. Então, essa necessidade que a gente tem que botar na nossa família de ser um exemplo de Cristo em todos os lugares que ela passa, vai fazer com que a nossa família não caia em certas coisas futuramente, né? Não caia em certos abismos futuramente, ou tome certas decisões erradas futuramente. Por quê? Porque ela vai estar alicerçada em Cristo. Mas do que adianta ela estar alicerçada em Cristo se ela não tiver um mundo para aplicar isso, né? Então isso traz a gente o conceito de que o Evangelho ele é para fora mesmo, ele vai para além das paredes, ele vai para além da igreja, ele vai para todos os lugares. Ele não fica preso só aqui. A unidade não existe só porque é o tema da conferência esse ano. A unidade em Cristo existe porque a igreja ela precisa levar essa unidade para todos os 4 cantos, né? E trazendo isso para o ponto de vista da igreja, esse exemplo de Noé, assim como trouxemos o de Davi, não adianta a igreja salvar a si mesma e perder o mundo. Porque para onde vai o Evangelho? Se nós o mantivermos só aqui. Para onde nós pregaremos? Como eles ouvirão se nós não pregarmos para eles? Né? Para onde eles olharão se nós não os mostrarmos aqui como farol de Cristo, como uma mensagem do Evangelho para que eles venham e conheçam a Cristo, ou para que nós levemos a Cristo para eles. Então, assim, nós chegamos ao texto de João 17. A partir do verso 20, deixa eu levantar a Bíblia aqui, porque tem uma piadinha aqui na igreja de que eu sou meio cego. Vamos nessa. João 17, a partir do verso 20, ele vai dizer:
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amais, como também amastes a mim. Irmãos, a proposta da unidade para a igreja é algo que, de fato, precisa chegar a um nível que nós não consigamos explicar quem é aqui dentro. Que igreja é qual? Nós precisamos estar tão homogêneos, mas tão homogêneos, que até o que a gente prega aqui em cima precisa ter tudo a ver com o que a igreja lá do outro lado da cidade vai pregar. O que a gente vive aqui precisa ser igual em todas as igrejas, não porque nós somos o exemplo, mas porque a palavra é o exemplo. Porque a igreja em si, ela precisa estar alicerçada nisso aqui, para que as nossas mensagens possam se encontrar, para que o nosso sermão possa se encontrar, para que os nossos louvores possam se encontrar, de modo que, ao sair dessa igreja, e por acaso eu vou visitar uma outra igreja, não nos dias de culto aqui, ok? A quebra da unidade. Mas lá eu me sinta tão bem como aqui. Lá eu encontro os irmãos que sejam tão alicerçados como eu na palavra. Porque a oração de Jesus é por uma unidade que ele vai começar dizendo o seguinte, que eles sejam um, porque ele está falando dos discípulos ali, ele está falando do povo contemporâneo ali. Eles precisam estar nessa unidade aí, porque Jesus está fazendo uma oração aqui, né? Jesus orando pela igreja, Jesus orando pelos seus. E ele está dizendo, não rogo somente por esses aqui, não rogo somente pelos discípulos, não rogo somente por os que estão aqui próximos, porque a unidade de Cristo, ela não ia acabar no tempo dele, mas ele roga por aqueles também que irão crer. Jesus estava orando por você, Jesus estava orando pela CIB, Jesus estava orando pelas outras igrejas de Itaboraí, por todas as igrejas do Rio, do Brasil, do mundo inteiro, porque nós somos aqueles que ele vai dizer na sua oração que iriam crer nele. Então, ele está orando por membros do seu corpo. Entende? É de fato isso, como se Jesus fosse o cérebro. Nós somos os braços, a outra igreja é o outro braço, a outra igreja é uma perna, a outra igreja é outra perna, a outra é um membro. Então, nada vai parar de funcionar em momento nenhum. Nada pode parar de funcionar em momento nenhum. Então, ele enfatiza o seguinte, mas também por aqueles que não creem em mim, por intermédio da sua palavra. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo aqui que essa fé, ela vai vir somente por causa da pregação da palavra. Porque esse é e precisa ser o nosso modelo de união, porque a Bíblia ela nos ensina todas as coisas. Até orar, a Bíblia nos ensina como fazer. E precisamente a ser unidos, a Bíblia nos ensina como ser. Porque eu não posso buscar um sentido de união que seja outro diferente desse aqui. Eu não posso fazer com que a minha união com o pastor Rafael, com o pastor Leandro, com o meu irmão, seja baseada no time de futebol. É porque eu nem ligo para futebol. Mas que seja baseada no gosto por filme, que seja baseada num gosto por teologia, simplesmente, a gente sempre conversa. Mas eu preciso fazer com que a minha união seja baseada no sentido de que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Acho que não existe texto melhor para explicar esse sentido. Então, quando eu aplico essa união na oração de Cristo, eu entendo que os nossos comportamentos podem até estar enfraquecendo, mas se estiverem enfraquecendo de fato, eu tenho um irmão que ele está somando um pouco mais. Às vezes eu estou 10% de força, o meu irmão está 100% de força. Então ele me empresta uns 40, eu consigo chegar a 50, a gente está somando ali mais ou menos, né? Então a igreja ela vai crescendo no sentido de que, esse aqui está quebrado,
vamos consertar esse cara aqui. Entende? E Jesus ele vai continuar dizendo o seguinte, que a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha o perigo disso aqui. Olha a complexidade disso aqui, mas que também é uma coisa muito fácil de entender. Jesus está dizendo assim, Pai, olha só, eu e o Pai somos um. Então é necessário que os que creem e os que crerão em mim sejam um, como eu e o Pai somos um. Então Jesus está falando aqui de um negócio que não tem como explicar, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você explica isso aí? Como é que você explica que Deus, eles são três, mas é um só ao mesmo tempo? Não tem como explicar, né? O maior exemplo disso, que eu vi de um pastor uma vez, os jovens não vão entender isso não, tá? Depois explica, mostra a foto para eles depois. Mas lembra aquele som que a gente tinha em casa? Que ele era o som de rádio, tocava CD, tocava fita. Na verdade, ele é até 4 em 1, né? Que tinha um que tocava disco também, né? Ou, enfim, aí você já é da época dos irmãos mais antigos. Mas, enfim, ele era 3 em 1. E ele funcionavam as 3 coisas. Só que cada uma com a sua ação. Cada uma, às vezes eu botava um CD, eu ouvia aquele CD. Às vezes eu botava uma fita, ouvia a fita. Às vezes eu ouvia o som numa estação de rádio. Esse é o exemplo da Trindade. 3 componentes com suas funções, mas que funcionam em prol da mesma coisa, com a mesma funcionalidade. Vamos lá. Na Trindade eu vejo Deus Pai, que é o Deus Criador, que criou todas as coisas. Eu vejo o Filho, que é o alvo da adoração, que é aquele por quem, se eu quiser adorar o Pai, eu vou adorar o Filho. O Filho é quem recebe a adoração na Trindade. E o Filho é quem? É aquele responsável por redimir todas as coisas e glorificar o Pai através dessa redenção. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É o Consolador. É aquele que é enviado para ser o motor da igreja, a força da igreja, em prol de toda a Trindade. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, que assim como ele e o Pai são um, a igreja precisa ser um só, nesse mesmo sentido. Quer dizer, eu não sei cantar, sei um pouquinho, mentira, mas a Roberta sabe muito bem, entende? Talvez o irmão não saiba pregar, mas ele é um ótimo evangelista, entende? Ele é um ótimo professor de EBD. Talvez o outro irmão não tenha nenhuma dessas qualidades, mas o chamado dele seja para um atendimento da igreja com relação a acolhimento, entende? E assim a igreja vai funcionando, sabe? Talvez eu pregue o evangelho, mas eu seja um péssimo para ensinar sobre a palavra. Todo mundo já teve um professor assim, né? O cara ele tem doutorado, mas ele não sabe ensinar fórmulas básicas. Isso acontece, é normal. E é para isso que a igreja precisa se encontrar. E quando a gente olha isso na perspectiva dos dons, por isso que quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo 12, 13, né? Paulo ele encontra ali a igreja naquela confusão de dons ali, todo mundo querendo ter dom. Todo mundo querendo ter dons de línguas, todo mundo querendo ter dons de profecia, todo mundo querendo ter todos os dons e manifestar todos os dons o tempo inteiro ali. E Paulo ele vai dizer, olha só, existe dom disso, existe dom daquilo, existe o dom daquilo. Mas veja bem, existe um dom que é sobre todos os dons. Não que ele seja superior a todos os dons, mas é um dom que, se você não tiver ele, não adianta, porque ainda que você fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que você faça todas as coisas, sem o amor, nada serve. Então, por mais que na igreja, nós, como membros de um corpo, tenhamos as nossas funções de acordo com os dons que nos foi confiado e são confirmados através da palavra de Deus, se nós não tivermos amor ao próximo, seremos como metal, seremos como sino, seremos como uma coisa imóvel. Sabe? Deus me livre de saber de todas as coisas. Deus me livre de ter todos os dons, ser sozinho, sem meus irmãos, estar aqui dentro sozinho, estar aqui dentro podendo, eu canto, eu prego, eu toco, eu sou todas as coisas na igreja e os irmãos só estão aí existindo. Deus me livre disso, sabe? Às vezes a gente tem a sede pelo conhecimento, a gente quer saber todas as coisas, a gente quer ter esse dom de saber, da sabedoria para todas as coisas. Deus me livre. E aí eu não me espanto com nada, eu vou ser como esse púlpito aqui,
que se não tiver ninguém aqui, ele está aqui. É só a madeira boa aqui, que é aquela que a traça não, né, a madeira boa aqui. Mas eu sou inerte aqui. Se eu não tiver os meus irmãos para compartilhar esse planejamento do crescimento do evangelho, não faz sentido, né? Aí eu não sou como Jesus está dizendo que é para eu ser. Essa coisa homogênea da trindade, eu não vou ser, né? É como se Jesus ele chegasse para o Pai, chegasse para o Espírito Santo, olha só, deixa que eu resolvo tudo aqui sozinho, vocês ficam aí. Não foi isso, né? E não é assim para a igreja. Eu preciso abraçar essa proposta da trindade. Eu preciso abraçar essa proposta de ser um a ponto que olhem para mim e não vejam mais nada, aliás, e não vejam somente o Tiago, mas vejam o Tiago e toda a igreja junto. Que nem vejam o Tiago só, mas que vejam, ali tem uma igreja. Porque esse é o propósito da igreja. A comunidade, ela precisa olhar para nós e ver, quer saber como é que é ser um modelo de união perfeita? Quer saber como é que é ser um modelo daquilo que Cristo, daquilo que Jesus deseja para a sociedade? Olha para aquele povo ali, eles sabem, vamos imitar aquele povo ali, né? Vamos imitar aquele povo ali porque eles sabem como é andar segundo a palavra. Esse é o desafio da igreja na comunidade, na sociedade. E aí ele continua dizendo aqui o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós somos. Continua aqui, né? Essa questão da Trindade. E ele termina no verso 23 dizendo o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes como também amastes a mim. A unidade, irmãos, é aquilo que nós temos de mais importante para dar de testemunho ao mundo. É por isso que a igreja precisa estar sincronizada, né? Quando eu disse que a nossa proposta, né, o que nos faz unidos é o fato de que Deus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, essa é a proposta da igreja. E isso não pode ser desmistificado. Isso tem que ser a mesma coisa, tem que ser algo atemporal. Por exemplo, a gente precisa entender que ir para a cruz não foi uma derrota. E quando essa é a proposta que é dada à igreja, ir para a cruz é sinônimo de vitória. É algo que não pode ser barganhado como que, não, você foi chamado para vencer. Não foi chamado. Vencer em Cristo, é claro. Você foi chamado para parar de sofrer. Não foi. A proposta do Evangelho é essa proposta de, se necessário for, sofrimento por causa do Evangelho. Abnegação por causa do Evangelho. Sabe? Abandonar os meus prazeres, as minhas necessidades, as minhas vontades por causa do Evangelho. Então, ir para a cruz é vitória. A glória de Deus, independente daquilo que vai me acontecer, aquilo que vai vir sobre mim, é uma vitória. Então, quando a igreja abraça essa proposta, ela entende que Cristo, de fato, até mesmo no sofrimento, é um modelo para a glória de Deus. Mas é bom sofrer sozinho? É por isso a unidade. Por isso a unidade. Entende? Porque eu entendo que da mesma forma que por amor ao Evangelho eu abandono o meu eu abro mão das minhas vontades, das minhas necessidades, o meu irmão está fazendo a mesma coisa que eu. Então aí nós somos exemplos um para os outros, entendeu? Até eu olhar para a cruz e imitar os passos de Cristo, nós somos exemplos um para os outros. Às vezes para o meu irmão pode ser difícil. De fato é, o início da caminhada, por mais árdua que seja, por mais que o Senhor nos chame de fato, é cheio de dúvida, é cheio de decepção, é cheio de... Não existe facilidade no Evangelho. Mas às vezes eu tenho um irmão que já está nessa caminhada há 50 anos. E um jovem que está nessa caminhada há 12, 13, precisa olhar para o nosso irmão mais velho. É por isso que a igreja tem que ter essa diversidade de pessoas, né? Eu não posso criar uma igreja só para um grupo de pessoas, eu não posso criar uma igreja onde todo mundo fale a mesma língua. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que os jovens são fortes, não que os mais velhos são fortes. Porque chega uma hora, né, que é bom descansar. Acho que os mais velhos já pensam assim.
Então é necessário uma juventude forte na igreja para que possa fazer coisas que competem à juventude. Assim como os mais velhos são extremamente úteis na igreja para ensinar os mais novos como que faz. Entende? Então, essa proposta de uma igreja que vai servir de testemunho para a comunidade, é onde Jesus destaca que a unidade entre os crentes vai fazer com que o mundo saiba que ele foi enviado por Deus, pelo Deus Pai, porque Deus, ele ama, acima de tudo, a sua obra e ele ama o pecador. Meus irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos levar adiante. Essa é a mensagem que, como um só, eu não consigo sozinho. Pastor Orbílio, com 32 anos, mais de 30 anos, também não consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho. Porque cansa, porque frustra, porque às vezes é doloroso, porque às vezes eu prefiro ficar em casa vendo uma série do que vir para a igreja. Eu preciso ficar em casa mexendo no celular do que vir para a igreja, de fato. Porque às vezes eu estou cansado. Não só cansado fisicamente da semana, mas eu estou cansado, às vezes, até mesmo de... Todo mundo tem isso, às vezes nem comunhão a gente quer estar. Mas sempre tem aquele irmão que é o chato legal, que te bota para cima, que te faz entender que, olha, cara, vamos ser um só, vamos caminhar, vamos crescer, vamos glorificar a Cristo. Às vezes você vai ser esse irmão, às vezes você não vai ser. E quando você for, lembra que existe um que está passando por uma dificuldade que você já passou e ele precisa de você nesse momento, sabe? Às vezes não é só orar, eu vou orar pelo meu irmão que está ali triste. Não vai orar, cara, vai lá no seu irmão, sabe? Às vezes pagar uma pizza é uma oração, né? Não, você é o que paga, você é o que paga. Aí, ó, confirmou, tá vendo? Falou antes de mim ainda. Então, irmãos, a nossa unidade, a unidade da igreja, a nossa unidade em família, precisa ser algo inexplicável. Precisa ser algo que não tem como entender. Precisa ser algo que as pessoas olhem e pensem, como que aquele povo consegue agir em sincronia? Como é que eu faço para colocar isso dentro da minha empresa, dentro da minha família, dentro da minha rua, dentro dos lugares que eu habito, que eu frequento? Olha para a igreja. Olha para a igreja. Sabe? Mas se nós não formos assim, o mundo fica sem bússola. O mundo perde o sentido. Se a igreja não for estruturada, o mundo ele não faz... se você estudar avivamentos históricos, é isso que acontece. A criminalidade naquela região diminui, a prostituição naquela região diminui, a fome diminui, tudo vai acabando. Por quê? Porque houve avivamento. Essa é a proposta de avivamento. Não é algo para ser contido dentro da igreja, mas é algo para ir para fora da igreja. A comunidade precisa agir como a igreja um todo. Entende? Mas por quê? Porque a igreja está alicerçada na palavra. Então, por mais que seja interessante entender e falar isso, existem sim obstáculos. Existem obstáculos para que essa unidade possa se fortalecer, para que essa unidade possa crescer. E, pasmem, mas esses obstáculos às vezes nos fazem parecer como crianças de 12 anos, que tem inveja do irmão, que quer competir com o irmão, que não consegue perdoar o irmão, sabe? Uma criança é assim, mas um homem, um adulto na fé, um homem, uma mulher na fé não pode ser assim. Às vezes a gente precisa abandonar essas bobeiras da igreja, essas birras da igreja, e precisamos entender que nós somos chamados para termos maturidade na palavra. Nós somos chamados por Cristo para ser maduros. Entende? Olha o exemplo de José, por exemplo. Deus, ele deu a eles sonhos, dava a eles sonhos e mostrava para eles, olha, o sol e a lua e as estrelas se curvam sobre você. E aí ele saiu, olha só, Deus mostrou que meus irmãos, vocês, minha família, todo mundo se curva diante de mim. Deus, o pai deu a ele uma túnica colorida que era para ser usada somente em épocas festivas. Ele vai e usa aquilo ali para ir para o meio dos irmãos. Entende o que a imaturidade faz? A imaturidade faz as pessoas terem raiva de você.
Jogarem você dentro de um poço e te vender por algumas moedas. Mas olha o exemplo desse mesmo homem quando ele cresce e atinge a maturidade. Ele consegue até perdoar os seus irmãos. Imagina um José ainda imaturo quando reencontra os irmãos. Cara, qual é a pior punição do Egito daquela época? Não sei. Faz isso aí com esse povo. Entende? É isso que a imaturidade faz. Só que a maturidade, ela faz olhar para aquele que às vezes me fez o mal e dizer, eu te amo em Cristo. Acabou, passou, morreu. Entende? Se até Deus é capaz de jogar a sua humilhação no mar do esquecimento, essa é a proposta para nós também. Entende? Essa é a questão da unidade do Evangelho. Não sermos crianças de 12 anos, mas sermos homens e mulheres de Deus, maduros e fortes e alicerçados na palavra. Como é que a gente aplica isso aqui? Seguindo a palavra. Não tem uma conclusão melhor do que essa, né? Quem lê sabe. Quem busca, o Senhor dá forças para que consiga aplicar a veracidade disso aqui. Meus irmãos, que Deus ele nos dê força. Que Deus ele nos dê força a ponto de olhar para aquele irmão que um dia disse mal de nós, mas que nós possamos entender que ele fez o mal porque ele era imaturo. E que eu preciso chamar ele para amadurecimento. Porque eu sou maduro. Porque a palavra me amadureceu. Porque eu entendi a proposta do Evangelho, a proposta da cruz, que é seguir e prosseguir para o alvo, que é Cristo. E não para o alvo que é qualquer outra coisa que não seja Ele. Porque, na verdade, não é um alvo, né? A proposta do Evangelho é essa, acertar o alvo. Acertar o alvo, né? Porque se pecar e errar o alvo, vamos acertar esse alvo que é Cristo. Focar na cruz do Calvário e seguirmos ali, pelo motivo que nos une e que nos traz vida. Amém, meus irmãos? Queria orar com a igreja. Aí tá vendo, eu poderia cantar agora, mas eu não sei, tá? Temos a Jaque. Amém? Não que a gente não pudesse fazer isso, né, Leandro? Não que a gente não pudesse fazer isso, né, Leandro? A gente pode. Cada um com